Boa noite a todo cidadão britense e cidadãs britense. Nós estamos aqui na noite do dia de hoje para mais uma live, a de número 5, a quinta live, onde a gente vamos falar sobre pecuária e piscicultura. Então, amados conterrâneos, povo maravilhoso, nossa querida cidade Campo do Brito, nós queremos, na noite do dia de hoje, falar desses dois temas, onde vamos contar mais uma vez com a participação do nosso amigo, irmão, Tito Rei, um homem doutor no assunto, preparado, tá certo? E assim nós vamos dar ênfase a mais um tema, já é o quinto tema. Nós falamos no lançamento da pré-candidatura, falamos sobre o que fizemos como vereador, falamos também da nossa origem, e no segundo tema nós falamos de geração de emprego e renda e turismo. Foi bênção. Também o terceiro tema, nós falamos de segurança, foi uma maravilha, e o quarto foi sobre agricultura. Então, estamos aqui nos disponibilizando para passar para toda a sociedade, todos que nos ouvem, que para ser um pré-candidato é preciso primeiro saber, a dimensão, da luta que você vai enfrentar. Não só na questão, de pré-candidatura, futura candidatura, disputa de eleição. Antes de você enfrentar todo esse processo, você precisa, o pré-candidato, nós precisamos, ter conhecimento de causa. Não há como você defender uma causa se você não tem conhecimento dela. E esse que vos fala, o seu amigo, ex-vereador, Antônio Carlos, conhecido por Nildo de Macaquinho, ex-candidato a deputado federal, ex-candidato a deputado estadual, vereador, ex-vereador por Campo do Brito. Nós temos objetivo, nós temos o desejo de falar sobre políticas públicas inovadoras, que venha beneficiar, contemplar todo o segmento do nosso município. Por isso, estamos aqui mais uma vez para falar sobre um tema de grande importância, então, desprezado pelo poder público. Não tem uma política pública na área da pecuária, não tem uma política pública na área da piscicultura. Nós vamos falar sobre esses dois temas importantes na noite do dia de hoje. Mas eu gostaria, inicialmente, já vejo aqui na live aqui a minha esposa, Josefa Popolafinha, e outras pessoas também, Laís Nascimento, Nós estamos já observando o pessoal chegando, e aqui nós começamos a ficar felizes com a presença de vocês e abraçar a todos, tá bom? Na proporção que vão chegando. Então eu gostaria, inicialmente, como de costume, de falar sobre a Web Rádio Campus ACN. É a mais nova, da região, e a primeira Web Rádio de Campo do Brito. Uma Web Rádio onde você acessa através do seu celular, via o Play Store. Você vai lá, baixa o app, Web Rádio Campus ACN. Baixou o app, é 2 cliques para você estar ouvindo a rádio, tá bom? Você também pode acessar através do Google, Lá, Web Rádio Campus ACN, você vai encontrar o link da rádio. Então, também tem uma outra forma, que é os links que a gente tem enviado através do Zap das pessoas. Estamos já, como eu tenho dito nas lives anteriores, se preparando para a segunda fase, que é locução ao vivo e inauguração, que eu acredito que daqui para a primeira semana de setembro nós devemos estar inaugurando. Já estamos mantendo contato com locutores que irão fazer as programações ao vivo, tá certo? Onde todo ouvinte vai ter o direito e a condição de pedir música, dar sugestão, oferecer, Então a gente vai estar aqui trabalhando para melhorar o sistema de comunicação a cada dia, tá certo? Para dar ao nosso povo, a alegria, o prazer de ter uma rádio, uma web rádio organizada. Tecnicamente ela hoje já é top, Então
é nosso desejo, é nossa alegria e satisfação promover projetos que venham alegrar e preencher, né, a necessidade do nosso povo. Que tanto ao andar pelas ruas, vinham me cobrando por uma rádio, né? Cadê a rádio? Cadê a rádio comunitária? Muitas cobranças nós recebemos, né? Temos um amigo como Jorge ali do Mercadinho, todas as vezes que ele me vê, meu cliente, ele está sempre perguntando pela rádio comunitária. Aí esses dias eu tive lá e já acessei ele ao web rádio, já ficou feliz. Ô Antônio, que coisa boa, né? Então a gente percebe que o nosso povo é carente de um time de futebol profissional, é carente, né, de um meio de comunicação organizado, já está chegando, já está aí, já está acessível ao povo. Nós estamos aí com quase 5.000 acessos, né? Então, muita gente já tem conhecimento, mas ainda não foi feita uma divulgação oficial, original, oficial, de maneira que abranja todo o município, mas vai chegar lá, tá bom? Então, queridos, amados ouvintes, né, participante que está assistindo essa live, nós queremos aqui mandar um abraço para todos vocês e dizer, né, que nós estamos buscando, dentro da medida do possível, indo e falando até onde podemos ir e falar o que podemos falar, porque ainda somos pré-candidato, tá bom? Mas brevemente nós estaremos aí de maneira mais intensa, falando com riqueza de detalhe, tá bom? Mandamos um abraço também para Oiane Carvalho, né, Ivanilde, a nossa vizinha, a mulher da Casa da Ração, também está nos assistindo, uma boa noite para ela, tá bom? E um abraço para todos vocês. Então, falar sobre pecuária é um assunto para quem entende, né? E nós temos, na noite do dia de hoje, o nosso amigo Tito Rei, que vai falar sobre a pecuária. Ele também entende muito de piscicultura, assim como já mostrou o seu conhecimento, né, na área da agricultura. E isso só vem enriquecer, né, os projetos que nós temos para o nosso povo de Campo do Brito apresentar como um pré-candidato. Né? Como pré-candidato, nós temos um plano, né, de governo que está sendo, aos pouquinhos, levado ao conhecimento de todos. E na noite do dia de hoje, nós vamos trabalhar esse tema, tá bom? Eu quero, antes de chamar o amigo, dizer a todo cidadão britense e cidadã britense: lembre, olha em torno do nosso município, em torno da gestão. Foram 4 anos. Olha em torno das pessoas que estão aí se colocando como pré-candidatos para as próximas eleições, né, desse ano, dia 15 de novembro. Vai olhando as ações, as atitudes, né, a maneira de se apresentar e observe que você é quem tem toda condição, todo o poder vai estar sobre as suas mãos. Então você precisa avaliar e ver de fato e de direito que tipo de representante você quer, né, para lhe representar, seja na Câmara de Vereadores ou seja na prefeitura. Então é importante que o nosso povo, né, que vem sofrendo há tanto tempo, comece a refletir. Observe que quando se depende dos outros, a gente está na mão dos outros. Mas quando depende de você e de mim, para que as mudanças venham tomar um rumo diferente, então nós somos responsáveis, tá bom? Nós que estamos com o poder na mão, o poder que eu digo, o poder de mudar a história, somos responsáveis. Por isso é importante que todos vá observando, ok? Então, nós vamos aqui também, desde já, falando de piscicultura, nós não podemos esquecer do nosso amigo, né, que iniciou um trabalho riquíssimo, maravilhoso, tá certo? E que deu muitos frutos ali na barragem, Venceslau, né? Então, Venceslau foi um guerreiro, né? É um guerreiro. Um homem que lutou, né, muito por um projeto, né, na barragem, que, consequentemente, muitos não acreditavam. Mas eu posso falar que estive lá presente na inauguração, tá certo? E houve uma batalha tremenda e ele foi avante naquele trabalho, com seus esforços, né?
nós vamos estar falando no meio da dedicação, da live, com toda a sua dedicação, foi para o sacrifício, mas segurou lá por muito tempo sem incentivo. Então a gente precisa ver o que está acontecendo em torno do nosso município para apresentarmos projetos, propostas e ideias diferentes dentro desse plano de governo, ok? Eu quero convidar o nosso amigo, né? Eu chamo ele de amigo e irmão de luta, né? O Tito Rei, que vai estar adentrando aí para estar junto conosco, falando sobre esses dois pontos de tão grande importância para o nosso município. Importância que tanto uma área como a outra são geradoras de emprego e renda, né? Seja a pecuária, trabalhando com incentivo do poder público, né? Uma parceria de governo, né? Ou seja, Estado e município, e o trabalho com o próprio pecuarista, tá certo? Uma unificação para um crescimento dentro da área, né? Uma melhor forma de criar, uma melhor forma de produzir, né? Produzir a carne, o leite, ou seja, ver uma melhor forma de fazer com que, dentro dessas linhas, desses dois segmentos, nós possamos gerar empregos e renda. No campo, né? A gente vai estar gerando condição de que aqueles que são criadores possam gerar empregos e rendas. Que aqueles que são criadores, que vendem o seu leite para fora e daí por diante, possa se pensar na possibilidade, né? Seja através dele ou de alguém empresário que chame a atenção. No passado eu tive conversa com pessoas que chegaram a pensar, a idealizar, né? Em fazer uma produção aqui que viesse beneficiar todo que deriva do leite. Então a gente entende que tudo é uma questão de incentivo, tá bom? Então, Tito Rei, assim que você estiver pronto, estamos às ordens e para contar com você é o doutor no assunto, né? De que forma a gente pode melhorar a condição, né, de fazer do nosso município nessas duas áreas, né? Na área da pecuária e também da piscicultura, que vamos falar uma coisa de cada vez. Boa noite, meu amigo. Como é que vai o senhor? Como é que vai a família? Tudo na paz? Tudo na paz, nas graças de Deus. Ô, Estamos aqui maravilha! mais uma vez juntos para levarmos adiante aí essa luta vitoriosa, se Deus quiser. Amém. Estou à sua disposição, meu querido. Muito bem. Então, Tito, eu estava conversando, já E eu tenho estava lhe conversado. acompanhando aqui. Enquanto não Muito bem, saía o pedido, a solicitação, eu estava aqui lhe acompanhando e ouvindo. muito bem. Então, você pode ter ouvido aí, né? Nós temos aqui no município vários criadores, né? Inclusive, tem vários deles aí que vivem, né, do leite, né? Então, há muita gente aqui que cria e vende o seu próprio leite aqui. Outros é vendido para Aracaju, para outras regiões e daí por diante. Houve no passado, nós tivemos aqui um projeto, né? Aqui nós tínhamos uma empresa que gerava inclusive bastante emprego na área de laticínios, né? Que também posteriormente chegou a ser fechada, né? Então, há uma dificuldade imensa. A gente observa tanto no escoamento, né, da produção, como também a falta do beneficiamento. Mas aí a gente vamos, né, através de você, tratar do assunto. Além da criação, né, vai se falar da criação, a forma de criar, a forma de produzir para alimentar, né, o animal e daí por diante, a melhor forma, né, de se produzir para alimentar o animal. E vamos também abranger a questão dos derivados desse animal para que a gente possa, dentro dessa conjuntura, dessa previsão, né, de projeto, de plano de governo, tá certo? Para a gente levar até o povo todas as possibilidades de fazer acontecer dentro dessa área aquilo que não tem acontecido até os dias de hoje pelos gestores, ou seja, não tem sido feito pelos gestores, né? Mas fique à vontade para você falar sobre. Muito bem. Minha gente, mais uma vez, muito boa noite a todos que estão nos acompanhando, vocês que nos seguem aí na live.
para mim, mais uma vez, é uma honra muito grande poder participar, colaborar com esse plano de governo do pré-candidato Antônio Carlos, amigo leal, amigo que tem uma lealdade muito grande. Enfim, dispensa-se comentários, mas essa segunda live que eu estou participando, mais uma vez, até assim num trocadilho, uma coisa assim bem light, bem, né? Combinando com live, eu quero dizer que agro é tech, agro é Antônio Carlos, agro é vida. Está em Campo do Brito. Né? Ao contrário daquela outra lá, né? Está em Campo do Brito. Então, gente, nós estamos falando do mundo agro. O que fazer para a gente produzir, alimentar a nossa família, melhorar o desempenho do sistema produtivo, melhorar o PIB do município. Todos já sabem o que significa dizer PIB, né? Tanto se fala na televisão, mas PIB é o produto interno bruto, ou seja, tudo que se gera dentro de um município, estado e União, enfim. Então, o PIB é a riqueza, é a junção de todas as riquezas produzidas em uma localidade, seja um país, seja um estado, seja um município. Certo? Então, o agro é quem mais emprega, o agro é quem mais está em destaque em todas as situações de todo o mundo. Certo? Existem diversos países que se destacam pelo mundo agro, e a agropecuária que está dentro do mundo agro é fantástico, fantástico. Nós estamos aí assistindo uma situação interessante. Depois que eu passar aqui para vocês os números colhidos, essas informações através do IBGE, que o último censo agropecuário foi em 2018, né, salvo engano, em 2018, e a gente foi lá buscar algumas informações para que vocês tenham conhecimento do que tem, do que foi observado pelos órgãos governamentais, a realidade em loco, ou seja, no local, no município, e o que nós precisamos melhorar, gente. Se a gente falar do agro de uma forma assim sucinta, vamos estar correndo um grande erro, porque nós estamos deixando de lado uma situação que realmente não pode jamais. Eu sempre tenho falado para as pessoas às quais eu tenho uma convivência, de que a Secretaria de Agricultura de um município é tão importante quanto uma Secretaria de Educação, que gera recursos, quanto uma Secretaria de Saúde, que gera recursos, né, Antônio? Quanto uma Secretaria de Obras, certo? A importância é muito grande. Se levarmos em consideração o número de habitantes dentro da zona urbana, com relação ao que existe dentro da zona rural, é uma discrepância muito grande. E eu disse na live passada, se os povoados não plantam, né, a cidade não janta. Verdade. Mas vamos aqui a alguns números. Se a gente for levar em consideração o município, vamos levar em consideração o município de Campo do Brito. Esqueça as outras situações da macro e micro região aí, né, onde o Campo do Brito está localizado. Foco em Campo do Brito. Verdade. Então, hoje nós temos mais ou menos, Carlos, cerca de 20 mil habitantes. Né? No censo de 2018, tinha cerca de 18 mil e poucos. Né? Se você olhar a densidade demográfica dessa população, considerando 20 mil, nós vamos ter 83,3 habitantes por quilômetro. Então, de certa forma, nós temos um espaço bom para se produzir. Né? Você tem ideia, no último censo do IBGE, Campo do Brito tinha cerca de 16.500 cabeças de gado. Salvo engano, Campo do Brito tem 220 e poucos mil quilômetros quadrados.
201 e alguma coisa. 201 e alguma coisa, quilômetros quadrados, né? É isso. É um território excelente. Campo do Brito deixou passar algumas coisas, deixou para trás, que tenho certeza que Antônio Carlos, como no Poder Executivo do município, vai resgatar. Por exemplo, existe um programa do governo federal, eu não sei se a sociedade de Campo do Brito tem conhecimento, que é conhecida como Projeto Balde Cheio. O Projeto Balde Cheio ele é um projeto do governo federal que é administrado pela Embrapa em parceria com as instituições governamentais, certo? Com a sociedade civil organizada através de associações, através de secretarias de agricultura, através de cooperativas, que monta esse projeto. O projeto é o seguinte: cada produtor que desejar colocar o projeto Balde Cheio para funcionar, que poderá funcionar com 1 hectare apenas, 1 hectare, em 1 hectare você vai poder criar 20 vacas, são 10 vacas leiteiras, cada vaca com 20 litros diário, 20 litros cada ordenha, 20 de manhã e 20 à tarde. E esse hectare de terra é dividido em pastejos. São 24 piquetezinhos, 24 piquetes, que cada dia esse rebanho de 10 vacas vai passando de piquete em piquete. Quando ele chega, por exemplo, ele está hoje no piquete número 1, está pastando ali. Amanhã ele vai para o piquete 2. Quando ele chega no 24º piquete, o piquete número 1 já está recuperado e pronto para receber essas mesmas vacas, certo? Então, o projeto de Balde Cheio é simples, é muito funcional. Existe esse projeto funcionando bem no município de Tobias Barreto, o qual nós podemos ir lá com alguns produtores, assim que você assumir a prefeitura, a gente colocar essa turma dentro de um transporte e a gente ir lá conhecer o projeto Balde Cheio, lá em Tobias Barreto, que já existe há alguns anos. Então, se não desse certo, já teria acabado. Isso já tem mais de 10 anos que existe esse projeto lá. Hoje, os produtores lá já têm até um pequeno laticínio, certo? Então, ele recebe o financiamento e o acompanhamento da Embrapa, juntamente com os técnicos em agropecuária, técnicos agrícolas, ou zootecnistas da prefeitura, certo? Através da Secretaria da Agricultura, e se faz em apenas 1 hectare, gente. 1 hectare. Você vai plantar o capim, que é aconselhado o capim mombaça, porque o capim mombaça, ele faz aquela moita grande, né? Ele faz aquela moita grande e é rápido a recuperação. Rapaz, o projeto é um sucesso. Coisa simples e que se Deus quiser, você que, se Deus quiser, vai estar lá a partir do dia 1º de janeiro. Estou aqui à disposição para poder acompanhar vocês nessa demanda. Então, nós estamos falando aqui que 16.500 cabeças de gado para um município do tamanho de Campo do Brito é muito pouco. Claro que hoje, né, isso aqui de 2 anos depois, tem muito mais animais, tem muito mais. E aqui essas informações são exclusivas daqueles pecuaristas que se cadastraram nos órgãos governamentais, tipo a Indago, certo? Se cadastrou. Então, são informações de produtores que estão cadastrados. Poderá até haver alguns que não estejam ainda cadastrados, pode acontecer, certo? Mas é difícil acontecer, mas pode. Hoje a realidade é outra, a gente sabe disso. Tem 2 anos, dentro de 2 anos se nascem muitos bezerros, não é verdade? Verdade. Mas essa é a questão. Apesar de vocês terem aí aquelas fábricas que você citou, que eu estava ali ouvindo, que você tem uma fábricazinha aí que coletava o leite, os produtores que vendiam de forma avulsa só produziam 2.006 litros de leite por dia.
insignificante. Se você somar aqui, fizer uma divisão aqui, 20 mil dividido por 2 mil, né, vai dar uma quantidade irrisória de pessoas que utilizam o leite. Então, qual forma? Melhorar esses números com um projeto simples, através da Secretaria de Agricultura do município. Não é verdade, Antônio Carlos? Com certeza. Outra coisa, por que está acontecendo? As administrações passadas, esses números não mentem, está lá no IBGE, está lá para quem quiser ir olhar. Os números não mentem, certo? Então, vejam só, por que está acontecendo? Porque essa deficiência, ouvindo você em suas lives, que eu venho acompanhando todas, inclusive até no seu programa de rádio, e você falando das deficiências que tem dentro do município, certo? Da carência que tem dentro do município em todas as áreas, eu ficava assim, às vezes me perguntando, eu acho que também o eleitor aí, né, as pessoas, a sociedade, também, peço para dar um silêncio, para poder, como eu estava falando, então as pessoas ficam de certa forma assim, pô, será que o que o Antônio Carlos está falando é verdade? Até eu tinha um pouco de dúvida, sabe, Nelson? Poxa, será que não é um momento político que está levando a essa situação, a esse tipo de confronto de informações, em termos de números? Mas quando eu fui buscar, essas informações aqui são as mínimas. Quando eu fui buscar hoje as informações de Campo do Brito, para ter mais uma ideia do que é Campo do Brito, porque não é a minha realidade é Canindé, de São Francisco, não é Campo do Brito. Então, quando eu fui buscar os números, que está lá, são números oficiais, eu disse, o cara tem razão. Ele está coberto de razão. Tudo que ele está falando é verdade, é verídico. Está havendo um estrangulamento em todas as áreas dentro do município. Em todas as áreas. E precisa se fazer alguma coisa urgente, porque senão o município vai perder divisas. O município vai perder divisa de uma forma abrupta, que vai repercutir no desenvolvimento de toda a sociedade. O IDH, que já não é bom, o IDH de Campo do Brito, que eu olhei hoje, isso era umas 5 horas da tarde. O IDH de Campo do Brito é baixíssimo, por conta de falta de ação dos poderes constituídos. No caso, prefeitura, que é quem comanda todo o município, né, Antônio Carlos? Verdade, verdade. Então, precisa fazer muito, no caso. Você tem uma missão aí, meu compadre. Se prepare, porque tem muita coisa para se colocar no lugar. Tem muitos pontos para se colocar em milhares de is que estão sem os pinguinhos em cima. Verdade. Muitos is sem pinguim. Se prepare, porque a situação não vai ser muito fácil para você. Mas eu conheço a sua competência, conheço a sua serenidade, conheço a sua seriedade, conheço o seu compromisso, porque desde 88 que eu tenho uma amizade com você, acompanho o seu caminhar no que refere ao desenvolvimento autossustentável e sei da sua competência e sei que você vai alcançar êxito em todas essas situações. Obrigado. Para você ter uma ideia, continuando aqui com as informações no que se refere ao mundo agro, né, no caso agropecuária, especificamente falando, você tem ideia, eu tenho um amigo aqui em Canindé, São Francisco, ele é produtor de uma área sequeira. Eu falei na live passada o que é uma área sequeira e o que é uma área irrigada. A área sequeira, a gente já sabe, não tem irrigação. É a chuva, né, da estação de inverno, certo? E o pouquinho de água que se consegue depois. Não é diferente de Campo do Brito. Campo do Brito é uma área muito grande de sequeiro, né? Assim como diversos municípios. Enfim, ele vive muito bem, obrigado, porque ele vende carne de caprino, fornece aos restaurantes na capital. O negócio dele é criar caprino para o abate. Vive muito bem, Antônio Carlos, muito bem. E é um projeto simples. É só um melhoramento genético, um melhoramento de sangue,
desses caprinos que se consegue êxito. Estou falando apenas de um, mas aqui tem mais de um. Aqui no sertão tem mais de um. Ah, Tito, mas falar no sertão é fácil. No sertão todo mundo cria, é tudo fácil. A bacia leiteira é na área árida. Sim, mas Campo do Brito também faz parte do semiárido. Sim. Campo do Brito faz parte do semiárido. Tem um pouco de Mata Atlântica, mas já acabou. Me mostra onde é que tem Mata Atlântica mais em Campo do Brito. Então está tudo árido, meu amigo. Então nós estamos falando da mesma situação, Nós temos apenas, para você ter ideia, dos criadores de caprinos de Campo do Brito, tem um rebanho de 690 animais. Insuficiente. Não se cresce com um número irrisório desse. Não se cresce, levando em consideração esses fatores aqui que a gente vê colocado aqui em prática. Ovino, tem 820 ovinos. Isso, gente, vale ressaltar, para que depois alguém não venha rebater. São informações do Censo Agropecuário do IBGE de 2018. Nós estamos em 2020. Tem uma diferença aí de 2 anos. Muitas coisas já mudaram, certo? Para que, esse cara aqui inventou moda. Não inventei moda. São informações que estão lá, postada no site do IBGE. Então, veja só. E galinhas? Todo município tem aqueles pequenos criadores de galinha, né? Eles não levam em consideração as informações das galinhas que se tem dentro do terreiro, que você cria para se comer, né? Ele leva em consideração as galinhas comerciais. Então, isso a título de 2018, o município de Campo do Brito tinha cerca de 40 mil galinhas. Antônio Carlos, eu chamo a atenção para essa situação aqui, o seguinte: quando eu cheguei aqui em Canindé de São Francisco, eu estava faltando 1 ano para me formar em agroecologia. E aí os meus professores me incentivaram a fazer um projeto agroecológico para me ajudar nessa situação. E eu criei um projeto agroecológico aqui em Canindé e a gente tinha galinha agroecológica. Galinha agroecológica? Como é isso? Eu já vi agroecologia de verduras, né? Mas a galinha existe sim. E é simples o projeto. Eu tenho um projeto pronto. Foi montado aqui. O problema é que o município faltava uma coisa, o qual eu aproveito esse momento, esse instante, que eu tenho certeza absoluta que Campo do Brito não tem. E é uma situação muito importante que tem que ter para poder chamar a atenção de outras empresas. Eu montei um projeto aqui para a criação de galinhas caipira, que é diferente. Olha, galinha caipira é uma, galinha de granja é outra, galinha de postura é outra, e galinha capoeira é outra. Qual a diferença dessas galinhas? A galinha de granja, todo mundo já sabe, aquela branquinha, né? Tradicional. A galinha de postura é um tipo de galinha que vem própria só para pôr o ovo, né? Que essas galinhas de postura, sendo ela de raça, elas colocam 2 ovos por dia. As pessoas, às vezes, compram essas galinhas em feiras livres, elas são, que chamam de galinha de descarte, é porque elas passaram a botar apenas 1 ovo por dia. Então, para o grande criador, não serve, é prejuízo. É dar comida cara a quem não trabalha. Certo? É verdade. Infelizmente é assim. Aí chama de descarte. Aí vai mudando o plantel, certo? Então, a galinha de postura é só para botar ovo. Quando começa a botar 1 ovo, e depois passa para 1 ovo por dia, outro, um dia sim, um dia não, está na hora de botar na mesa para comer. E a outra galinha que eu falei, a de capoeira. A galinha de capoeira é aquela galinha que come ali livre, dentro dos quintais, é solta à vontade. Vai no final do terreno do proprietário, volta de noite para dormir no poleiro. Essa é a galinha capoeira, a legítima, a verdadeira. Aí tem a galinha caipira, que muitas pessoas às vezes não sabem como é a galinha caipira. A galinha caipira é aquela galinha que ela é solta de dia e presa à noite.
e à noite ela dorme com a luz acesa, que é para dar mais apetite e comer mais, que é para poder, com 70, 80 dias, estar pronta para o abate. Ela tem um certo sabor de galinha capoeira, mas não é capoeira. A galinha capoeira tem a carne vermelha, certo? Tem uma situação, essa ela é mais magra, porque ela vive buscando o próprio alimento. Já a caipira, existe a oferta de alimento. Para poder a carne ficar vermelha, se dá um capim chamado Tifton 85. Esse capim, ele promove uma coloração natural na carne, natural. O capim Tifton 85, que é simples, é fácil encontrar em vários lugares, tem. Então, criadores de galinha caipira, que eles procuram para vender, eles criam para vender nas feiras livres, que a maioria é caipira, não é capoeira. A galinha capoeira, por exemplo, aí, Tito, como é que eu identifico para que informação? Pode até ser irrelevante, Antônio Carlos. Deve até de informação para as pessoas que estão aí. Até eu tenho você aqui que tem pais e mães, né? E até pessoas jovens que faz feira, né? Quando você vai na feira comprar uma galinha, se você quiser comprar uma galinha capoeira de verdade, você bota a mão no peito da galinha e você vai sentir fininho. Se tiver fininho o peito, é capoeira. Se o peito tiver largo, é caipira. Certo? Então, é assim, entre caipira e a outra. Bom, continuando aqui, informação, até de curiosidade, para que as pessoas tenham conhecimento. Nós estamos falando do mundo agropecuário. E agropecuário não é só boi, tem tudo, Verdade. né? Verdade. Está dentro da agricultura, né? Do agro. Bom, eu falei com você hoje à tarde e achei, assim, uma discrepância no que se refere à piscicultura do município, e você estava falando ainda há pouco, que aí tem um rapaz que criou as tilápias, etc. Foi detectado em 2018 que o município de Campo do Brito tinha um criatório de tilápias de 5.000 tilápias. Para você ter ideia, Antônio Carlos, eu crio tilápia aqui em Canindé, junto com meu sogro. Só num tanque, um do tanque que a gente tem 3.000. Tem 3.000. Vamos tirar agora, daqui no dia 20 de setembro a gente já vai estar tirando. Tem 3.000 tilápias, só em um tanque. Então, meu, para um município todo ter 5.000 é insignificante. Vai fazendo aí as continhas, 20.000 dividido por 5, quantos peixes vai dar por pessoa? 0,0 alguma coisa, né? Então, é muito pouco. Precisamos melhorar esses números. Precisamos de pequenas estruturas, certo? Que a Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, pode muito bem trazer esses benefícios para uma gama de produtores. Aí você diz assim, Tito, nós temos aqui, eu vou só tomar um golinho de água para molhar a palavra e já volto. Golinho, não corre. Então, Antônio Carlos, você diz assim, Tito, a gente tem aqui um açude que dá muito bem para a gente implantar um projeto. Sim, esse é um dos projetos que tem que existir dentro do município e que, se você estiver lá, nós vamos estudar uma forma de aumentar e oportunizar diversos pequenos produtores a criar tilápia, se eles quiserem. Olha, Antônio Carlos, hoje, até no fundo do quintal se cria tilápia. Certo? Até no fundo do quintal. Se você tiver uma caixa de 500, de 1.000 litros, você bota 100 tilápias. Vai alimentar a família e ainda vai sobrar água para fazer aqueles pequenos quintais agroecológicos. A água do peixe já vem adubada, meu rei. Já vem adubadinha. Certo? Então, são situações totalmente favoráveis, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um grandioso trabalho. Se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro, vai sentar com uma equipe maravilhosa, até como eu pedi a você. Então, Carlos, o momento é diferente. Na política passada não tinha o que está tendo agora, não. Olha, nós estamos aqui, eu estou aqui em Canindé, São Francisco, na minha humilde residência, e você está lá em Campo do Brito. E nós estamos falando aqui, tete a tete. E os nossos
os nossos ouvintes aí, né, que estão acompanhando a gente, estão vendo a gente assim inteirão, né? Nós dois assim muito simpáticos, elegantes, não é verdade? É? Então, minha gente, não é verdade? Então, É verdade. mudou, as coisas mudaram. A sociedade precisa entender que o mundo político não é mais o mesmo. A sociedade precisa entender que nós precisamos escolher os nossos dirigentes, aquele que tem proposta real, aquele que corre atrás de objetivos, traz e mostra. Não existe mais, não existe espaço mais para promessa, para dizer, se eu chegar lá eu vou fazer, não. Não existe. Por Verdade. isso, a gente cria um plano de governo, para que esse plano seja como se fosse a cartilha que você vai estudar durante 4 anos. Né? Nós estamos vivendo um mundo muito diferente. Se a gente não tiver cuidado, nós vamos vivenciar o antigo êxodo rural, Verdade. perigosíssimo. Quem é que vai produzir para a gente? Quem é que vai? Como eu posso, por exemplo, o homem do campo, eu tenho visitado os meus produtores, que eu dou assistência a 60 famílias aqui, né, como funcionário público, e eu digo a eles, eu tenho produtores com 60, 50, 60, 70 anos. Já está preparando seu filho para passar o lote para eles? Tito, ainda não, eu preciso de ajuda. Pois vamos preparar essas pessoas. Começa a conversar com esses jovens. Nós precisamos criar uma ala jovem dentro da Secretaria da Agricultura para ele, porque, Antônio Carlos, eles têm um negócio chamado papo reto, que a gente, às vezes, por conta da nossa idade, a gente não tem mais esse negócio de papo reto, né? E eles têm esse negócio, a facilidade. Antigamente, a gente botava na internet para dizer que a gente estava sorrindo de alguma coisa, a gente ficava digitando RS, 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 né? Enquanto eles são tão versáteis que eles botam KKKKKK e pronto, tá rindo do mesmo jeito. Mudou, Antônio Carlos. A sociedade tem que entender que o mundo agro faz parte. Não adianta você dizer, mas eu moro num edifício no 20º andar. Não depende de terra, depende totalmente, meu rei. Depende totalmente. O mundo é agro. E o agro é quem gera emprego, gera renda, gera divisas para o município, traz riquezas para o município, dignifica a vida do cidadão. Verdade. Eu tenho certeza que a Secretaria da Agricultura de Campo do Brito será uma das secretarias com maior influência e maior importância dentro do processo evolutivo autossustentável do município de Campo do Brito, porque eu tenho certeza, eu lhe conheço e sei que você vai fazer isso. Obrigado. Tudo isso que nós estamos falando são coisas que serão assunto de pauta de reunião, de discussão, de como vamos implantar. Não é que se a gente pode, não. Nós podemos. Nós podemos. É como vão se implantar. Eu tenho certeza absoluta. E eu confio e acredito que você vai fazer isso. Senão, eu não... Olha, Antônio Carlos, hoje, eu estou construindo minha casinha aqui, como é uma de aluguel, estou construindo minha casa. Hoje foi o dia de colocar água, puxar água de 160 metros de distância para colocar água na minha casa, que eu estava pegando no balde ainda. E pensando nessa live que eu ia fazer hoje, certo? Aí eu disse, poxa, Tito Reis, né, nego velho, né, 40 anos de agricultura, não vou precisar escrever nada. Eu só vou buscar, como eu tenho aqui esse papel que eu estou mostrando a vocês, não sei se dá para vocês verem, mas tem um nome aí, IBGE 2018. Eu não sei se dá para vocês enxergar daí, mas tem aí, ó, IBGE 2018. Então, só essas informações que eu tenho. O restante é do conhecimento, é da prática, é da vivência e da convivência diária de todos os dias. Cheguei hoje super cansado. Eu tinha tudo para dizer, então, Carlos, hoje eu não estou muito disposto, mas se trata de uma coisa muito interessante que eu amo de coração, que é fazer agricultura, que é trazer para a sociedade, para as pessoas, o mesmo alimento que eu tenho na minha casa. Eu tenho e quero que tenha na sua. Agora, se eu complementar aqui só essas informações, rapidinho.
no que se refere a suínos. Aí tem suíno, criadores de suíno? Tem. Muito Pouco, bem. mas tem. Então, só tem 2.560 suínos aí. 2.560. Vocês sabiam que a carne, uma das carnes mais saudáveis é do suíno? Porque onde é carne, onde é gordura, né? Já a carne do boi tem a carne junto com a gordura. A carne do carneiro, que todo mundo aprecia, é a gordura junto com a carne. Mas o suíno é o único que, se tiver uma manchinha, que a carne é tão branca, que se tiver uma manchinha de doença, é identificado na mesma hora. E as pessoas, alguns, tem a gripe N1 que vem do porco. Não vem do porco. O porco é um hospedeiro da doença. Assim como nós somos hospedeiros da gripe. Não, porque não joga todo mundo no mato quando está gripado, né? Então, o suíno é um dos alimentos mais saudáveis que existe, certo? E por que só tem 2.560 animais no município todo de Campo do Brito? Para você ter ideia, de matrizes, que são as fêmeas, que reproduzem os pequenos, né? Só tem 231, tem Carlos. Então, nós precisamos melhorar esses números. Eu tenho certeza absoluta que você, a partir do dia 1º, eu vou guardar esse papel para entregar na sua mão, para quando você estiver lá, se Deus quiser, e vai estar, só está chegando, faltar chegar a hora certa, para você ver esses números, e assim, recebi um dia de um amigo que me ajudou através de umas lives, mostrando a realidade de Campo do Brito, que nós vamos mudar a partir de hoje. Eu tenho certeza absoluta. Com certeza. Certo? Certo. Então, Antônio Carlos, no que se refere à piscicultura, por exemplo, existem uns processos muito simples, chamado de aquaponia. Pode até ser uma palavra estranha para alguns, mas a aquaponia é a criação de peixes em tanques, em caixas d'água, certo? Com caixas de 1.000 litros, você bota a tilápia em a água passando para a próxima caixa, que ela vai fazendo um retorno com um motorzinho daqueles de máquina de lavar. O motorzinho custa R$70. Você consegue oxigenar a água que os peixes precisam para se desenvolver. O único problema que tem na criação, na aquaponia, é as fezes do peixe, que você sabe que as fezes do peixe ela é tóxica, né, por conta da ração que ela come, ela se torna tóxica. E essa toxidez das fezes, em contato com o peixe, mata o peixe, asfixiado. Então, por que tem que ter 2 caixas? Porque a cada 15 dias, você tem que tirar a água de um tanque e renovar. Certo? Tem que renovar. E aí, essa água que sai desse tanque sujo serve para produzir alimento através de uma hortazinha em fundo de quintal. Então, a aquaponia, eu tenho um amigo que eu quero te levar lá, na região do 13, que tem hidroponia, junto com aquaponia. Então, a água de um serve para o outro, e ele tem verduras e tem o peixe. E ele ainda é feirante em 3 feiras. Então, isso gera uma condição de renda maravilhosa, projetozinho simples, né? Que até a Embrapa também tem esse projeto desenvolvido com acompanhamento que nós podemos levar para ajudar muitas famílias aí no município de Campo do Brito. Eu quero agora lhe ouvir um pouquinho, enquanto eu bebo mais um pouquinho de água para molhar a palavra. Então, querido, hoje vamos fazer um negócio diferente aqui. Para não cometer injustiça nenhuma, eu pedi aqui a Laís, né, que está aqui nos assessorando, para ir anotando o nome das pessoas. Eu não sei se ela está conseguindo nos 2, no Face, no Instagram e tal. Ela vai estar falando sobre o nome das pessoas por parte. Enquanto você toma água, eu vou dar um espaço aqui para ela falar o nome das pessoas, e aí a gente já retorna, né, ao nosso assunto. Tá bom? Assim fica aí. Um abração para todos que estão nos ouvindo, e vai ser citado nome por nome, porque
É preciso ser grato a essas pessoas que estão nos assistindo, né? E, inclusive, interagindo. Já ouvi pessoas aqui dizendo que o assunto é de grande importância, né? Estou gostando do assunto, realmente é necessário para Campo do Brito. Então, a gente tem observado que o pessoal está atento ao que está sendo falo. Tá bom, querido? Senta aí, Laís. Boa noite. Quero agradecer a Oi, Thaís, todos. um prazer, viu? Oi, o prazer foi meu. Agradecer a todos que compareceram à live, né? O Denison Santos, o Diomário Souza, a Joana Santos, o Everton, a Érica, ao Cantinho da Moda também, Rosa Góes, Carol Noronha, Wiane Carvalho, o Iane, né? Daniela Oliveira, Natane, Ivaneide, a Simone, Emily, esse Jesus Souza, ao Tito Reis, Gleison Ribeiro, que está acompanhando pelo Face, Gênison Jesus, o Dantas, Max Santana, o Renilson, o Kennedy e até dos PVC. E também ao Jonathan, que acabou de entrar. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Tudo bem. Isso aí. Gostou? Então, isso é uma parte do pessoal que está entrando, a gente vai. Eu entendi que é interessante, porque você respira um pouco, né? Toma uma águazinha, e quem escreve lê com mais naturalidade. Quando você pega uma coisa digitada, é uma coisa, você está, né? Letras diferentes e daí por diante. Ok, Isso é meu querido? iniciativa. Então, veja bem, aí é a assessora de imprensa. Olha, veja bem, voltando ao assunto, só para que você tenha uma ideia, né? Mas antes de iniciar, eu quero mandar um abraço a esse amigo Jesus que desde as primeiras lives que ele vem nos assistindo, aí nos acompanhando, entre outros, tem pessoas que todas as lives estão junto com a gente, é muito importante isso, né? Então, assim, José Venceslau entrou agora, né? Aí é o homem da psicultura, né? Ele aí, hoje, não é puxa-saquismo, mas parabenizo ele pela iniciativa há alguns anos atrás. Estava conversando com ele, não é a primeira vez, ele estava me falando, né, do que ele fez pela psicultura em Campo do Brito, ali na barragem, né? Então, ele implantou um projeto, lembro da inauguração que eu estive lá, um negócio muito bonito e tal, e daí por diante. Fez lá de forma organizada um criatório que ele fornecia, né, os peixes para vários comércios grandes da região, do nosso estado, tá certo? Mas o que faltou e por que parou? Entre outras coisas, o incentivo do poder público, né? Conversando com ele, um outro momento, ele me falando das dificuldades até do tráfego, de trafegar para a localidade. E tinha dificuldade de conseguir uma máquina para melhorar o acesso, certo? E não foi por falta de vários ofícios. Então, você observa que a omissão do poder público, como incentivador da piscicultura no nosso município, da própria agricultura, né? E também do tema prioritário que nós estamos falando hoje, né? A gente observa que são pontos de grande relevância que nós estamos, viu, Tito Reis? Você está de parabéns, eu sou muito feliz em ter uma pessoa como você, inteirada desses assuntos, amiga como amigo, e que está contribuindo para a elaboração desse plano de governo. Estou muito feliz com tudo isso e estou observando as pessoas comentando nos povoados. Eu recebi essa semana, porque a live, depois de feita, a gente no dia seguinte está produzindo ela em pequenos, vamos dizer, 4, 5 espaços, né? De tempo, 15 minutos, 10 minutos, de acordo ela, e estamos colocando nos meios sociais. No nosso YouTube, canal do YouTube, né, Antônio Carlos ACN, também no Instagram, Antônio Carlos ACN, e no Face, assim como também através do Zap. A gente está mandando para as pessoas que não conseguem, às vezes, por motivos de ser internet ou coisa do tipo, assistir literalmente. Então, estamos mandando, e o pessoal está ouvindo atentamente e está comentando, né, do tamanho da importância do que nós estamos fazendo, que nunca viram antes. Eu tenho aqui áudio que não vou colocar por uma questão de ética,
de pessoas que me mandaram dizendo, rapaz, o pessoal está comentando muito sobre essas lives que estão fazendo, inclusive essas últimas aí, falando do agricultor, na agricultura, tá certo? É de grande importância. Então, por quê? Eles estão comentando. Porque eles sabem que eu sou uma pessoa que não sou de prometer, eu não sou de falatório, eu sou de simplesmente entender, de defender um plano de governo que eu tenho certeza e convicção, como você já afirmou várias vezes, que é possível. Por maior que seja a dificuldade, é possível. Então, nós observamos o seguinte, eu estive conversando outro dia com o nosso amigo Venceslau. Venceslau, rapaz, um guerreiro, né? Enfrentou lá aquele projeto da piscicultura ali, tá certo? Com a sua instituição lá, sem fim lucrativo, na associação, na coisa organizada, fluiu, buscou clientes, teve dificuldades, até mesmo para pegar a liberação da ADEMA, segundo ele me disse. Não existia a liberação da ADEMA para esse tipo de projeto. Foi daí, quando ele começou, que foram pensar, né, foram criar um projeto onde pudesse dar esse autorizo, essa liberação e daí por diante. O que é que acontece? Só que quando acontece esse procedimento, ele tinha um criamento, vamos dizer aí, 100% do que ele criava, a própria ADEMA entendeu de diminuir pela metade. E era de forma organizada. Eu disse a ele, faltou um gestor, né, compromissado com o desenvolvimento do município, né, com a geração de emprego e renda, tá certo? Com os que produzem algo no nosso município. Ou seja, faltou gestão pública, faltou políticas públicas. E aí, faltou boa vontade. Boa vontade, porque se houvesse, esse gestor teria junto com ele, diante da ADEMA, do próprio governador do estado, e tinha lutado para que fosse ampliado e não reduzido. Por quê? Porque o ambiente onde ele trabalha, a própria barragem onde ele trabalhava, ela tinha espaço para dobrar o que ele estava fazendo. Não tinha por que diminuir. Né? Então, por isso é que você vê hoje uma quantidade de peixes aí. Ele me falou ele me falou em toneladas mês. Né? Tonelada mês, se não me falha a memória, chegou a 5 toneladas. Quer dizer, mês de venda, né? Dali. Então, o que é que a gente observa? Se há um incentivo do poder público, né, buscando melhoria e incentivo através do próprio município e, por que não, do governo do estado, né, do poder estadual. Faltou e continua em falta as políticas públicas de incentivo para a piscicultura, né, para a agricultura, para o pecuarista e como em tantos outros segmentos. A gente observa que chegou a hora do nosso povo pensar diferente, né? Eu parabenizo o nosso amigo, né, José Venceslau, porque ele realmente foi e continua sendo um herói, né? Adquiriu problemas de saúde, está limitado, o projeto, né, parou, está parado, mas tem alguém tocando de forma ainda tímida, né? Mas ele ainda é o responsável pela associação. O que a gente observa é que o eleitor, né, o nosso povo, precisa mudar a forma de escolha. Né? Precisa começar a pensar, não é nenhum projeto de 2 dias ou 3, um projeto de troca ou um projeto de compra. Não é isso que o eleitor tem que pensar. O eleitor tem que pensar o seguinte: daqui a 4, daqui a 8, daqui a 12 anos, né? Como é que estarão os meus netos? Como é que estarão os meus filhos? O que serão deles? Com as políticas públicas que não existem no nosso município, né? Com as pessoas despreparadas que assumem o município sem ter noção de uma receita e da despesa, muito menos do saldo que fica. Quando entram lá, ficam tontos, as pancadas são fortes. Então, você observa que, por exemplo, eu vi aqui um informe em que eu acho muito, mas ouvi um informe de que, feito pelo próprio prefeito aí, que existem 600 casas de farinha no município de Campo do Brito. Ora, as casas de farinha, posso até que seja 600, eu não posso acreditar, nem posso duvidar, porque eu não tenho esses números em mão.
E eu não gosto de discutir uma coisa que não tem os números em mãos. Sei que são muitas. Ou seja, o plantio da chamada, que não se planta mandioca, se planta maniba, né? Para que assim possamos ter a mandioca, é preciso que volte a se incentivar para que as pessoas ela volte a plantar com mais dedicação, de uma forma que vale a pena. Para isso, o produto ele tem que ser valorizado, né? Tem que ter mercado, tá certo? Então, o poder público ele precisa trabalhar políticas públicas em cima disso. Políticas públicas que vêm incentivar, né? Ao lavrador, né? Também aquele que produz a farinha, tá certo? E, sendo feito dessa forma, vai estar gerando empregos e rendas para o nosso município. Agora, de contrapartida, eu diria que 80% da mandioca que é feita as farinhas no nosso município vem de fora, né? Vem de São Paulo, vem de Alagoas, vem da Bahia. Então, é preciso que se tenha um entendimento de incentivo. Você observa que são vários aí, né? O incentivo para quem planta, o lavrador. O incentivo para quem produz a farinha de mandioca, né? A própria tapioca, né? E entre outros derivados da própria farinha, da própria mandioca e daí por diante. Quer dizer, é preciso que haja um incentivo. Agora você vai para a área da agricultura, né? A gente observa que é uma lacuna enorme, mas tem Secretaria de Agricultura no município. Não funciona. Eu queria fazer uma intervenção aí para ajudar você nesse raciocínio em duas situações. No que se refere à criação de tilápia e com relação à farinha, à fabricação de farinha. Então, logo quando eu cheguei aqui em Canindé, eu me deparei com uma situação interessante, que foi um número muito grande de áreas plantadas com frutíferas, né, com goiaba e outras frutíferas, acerola, enfim, com problema de nematóide. Nematóide é um germe, parecendo uma vermezinha bem pequenininha, microscópica quase, que vive no solo. Ela se alimenta da seiva das raízes. A seiva é aquela aguinha que tem dentro das raízes, dentro das folhas, dentro do caule. Ou seja, o sangue da planta é seiva, né? Então, o nematóide se alimenta da seiva, que cria uma bolinha na raiz. Por exemplo, quem planta amendoim sabe muito disso. Às vezes, o feijão também, quando arranca o pé de feijão, por exemplo, você olha na raiz, tem um monte de bolinhas. Ali é um ataque de nematóide. E eu fiz um experimento com a manipoeira, certo? Que é um dos produtos que é jogado fora nas casas de farinhas, que atrapalha até os lençóis freáticos, porque contém uma toxina muito grande, a manipoeira. E eu comecei a fazer um tratamento nas goiabas, nos pés de goiaba, com a manipoeira. Então, foi uma melhora significante. Ela controla a ação dos nematóides, a manipoeira, por conta da ação bactericida que possui. Para você ter uma ideia, se um animal beber manipoeira, ele morre, né? Porque ele tem uma ação bactericida forte. Né? Verdade, verdade. E aí o resultado? Diante de tantas casas de farinha, por que não se buscar uma informação em outros estados, nas universidades, a prefeitura fazer parceria com a Universidade Federal do Ceará, uma forma da gente engarrafar esse produto final da mandioca com o intuito especial de ser utilizado na agricultura, né? Enfim, é só uma ideia. É só uma ideia que a gente poderá levar adiante, buscar mais informações e se aprofundar se for o caso. A outra coisa, rapidinho, quando se refere à criação de tilápia. Aí você diz assim, Tito, mas você tem que colocar nos custos para criar 1.000 tilápias, a alimentação, né, a ração, que é cara, a gente sabe, né? A alimentação, por exemplo, do pozinho, que é o alimento inicial, um saco com 25 quilos custa R$60, aí depois, com mais 3 meses, você já passa para a de engorda, que custa R$65 um saco, 60, 70.
depois vem a de engorda, que é a última, que você vai comprar. Estou falando isso porque eu compro toda semana ração para os meus peixes. E já estou pagando R$ 61 a de engorda, certo? Enfim, e ainda tem algumas pessoas, e a oxigenação? Eu tenho que comprar um motor para oxigenar. Tito, você falou na estante de oxigenação, um motorzinho aí que custava R$ 70 para movimentar a água e fazer oxigenar a água para os peixes não morrer. Esse motorzinho precisa de energia, sim, quando se trata de aquaponia. Porque eu posso fazer aqui uma filmagem rapidinha, hoje não, agora não, amanhã. Eu vou lá no tanque quando eu crio tilápia, lhe mostro a oxigenação sendo feita sem gastar um centavo, que é feito através do vento, com material caseiro. Ou seja, o pistão de uma geladeira, do motorzinho de uma geladeira, e a hélice de um ventilador, com uma mangueirinha que pega nesse pistão que ele faz girar, o vento faz girar esse pistão, gerando o vento dentro dessa mangueirinha que cai dentro do tanque, que gera o oxigênio na água, sem gastar um centavo. Tem 6 meses que nós estamos fazendo esse trabalho. Então, são projetos simples, basta ter conhecimento, basta ter a pessoa que gosta de fazer, porque, Antônio Carlos, porque várias administrações do município de Campo do Brito não deu certo, porque eles não foram para lá para fazer com amor. Verdade. Eles não estão lá por amor à coisa pública. Verdade. Eles estão lá porque são capitalistas e foram lá administrar FPM. Verdade. Né? Verdade. Foram para lá para administrar FPM. Digo sem medo. Não é só Campo do Brito, não. Diversos municípios. Agora, por que você está dizendo isso, Tito Reis? Qual a segurança que você fala isso? Eu coloco como exemplo, e falei na live passada, sobre as situações dos municípios que crescem. Porque quem está lá administrando não tem um olhar exclusivo no dinheiro que entra. Eles são administradores. Eles gostam do que faz. Eles amam o que faz. Fazem por saber fazer. Por isso o município cresce. A exemplo de Estância, a exemplo de Lagarta, a exemplo de Itabaiana, que cresce a galope. Né? Agora em janeiro vai inaugurar o SEASA de Itabaiana. Né? A exemplo de outros municípios que crescem por conta do administrador que tem a visão que você tem, de falar com a sociedade, de falar com aquelas partes que ficam muitas vezes isoladas, que só servem para dar um voto. Né? Você está aqui, é preocupado com a agricultura, é preocupado com a pecuária, é preocupado com a piscicultura, preocupado com a saúde, com a segurança pública. Rapaz. Eu não vi ainda nenhuma live de nenhum candidato. Olha que eu acompanho a política porque eu gosto de saber o que está acontecendo em meu estado. Eu sou funcionário público. Eu levo para o homem do campo a condição para ele poder produzir não só o alimento para a sua família, mas a condição de sobrevivência. E eu preciso estar ligado e por dentro. Por isso que eu tenho esse conhecimento, que eu acompanho. Não vi, Antônio Carlos, até agora, com exceção de Aracaju, com exceção da capital, não vi nenhum município falar em uma live sobre segurança pública. Super importante. Então, a gente nota e a gente vê a sua preocupação com todas essas áreas e, meu amigo, é sucesso total. Digo de certeza, você está buscando o caminho certo, está trilhando pelo caminho certo, que vai levar ao sucesso total. Não estou falando de você, estou falando agora da sociedade britense, com certeza. Vamos continuar com o seu raciocínio. Então, a gente tem analisado que nós temos nosso município, comparando em termos proporcional, é como o nosso estado. Em termos proporcional, comparando, o nosso estado é como o nosso Brasil. Ou seja, São Estado é um país, é um município que tem riquezas maravilhosas a serem trabalhadas. Né? Então, você observa que para o caminho, que a direção que você entender de ir para fazer melhoramento, você vai ver que está tudo de forma
parado, estagnado há muitos anos. Por isso, a gente temos aí uma facilidade tremenda, não temos nenhuma dificuldade de defender esse plano de governo. Por quê? Nós estamos numa pré-candidatura onde as pessoas não abrem a sua boca, não se preocupam em apresentar um plano de governo, porque plano de governo não tem, né? Ideia para ser discutida, para a geração de um projeto não tem. E aí o que é que acontece? Ficam brigando entre si, procurando a falha um do outro para estar jogando pedra e daí por diante. Nós entendemos diferente. A política não se faz com agressão. A política não se faz com xingamento. A boa política, a saudável política, se faz apresentando propostas, projetos, né? Ou seja, eu digo sempre, propostas para ser discutida no campo das ideias que vão gerar projetos, né? Perfeito. Para a sociedade no inteiro. Então a gente observa que fala-se muito e faz-se nada. Ô, Antônio Carlos, você está dizendo que a gestão atual não fez nada, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que não fez nada no campo dos projetos e ideias que nós estamos discutindo. Eles fazem a máquina girar com dificuldade, com deficiência, em todos os segmentos, que é o que todos fazem. E nós entendemos como pré-candidato, né, pela misericórdia de Deus, que em breve estaremos como candidato com mais liberdade para falar, com mais ênfase para falar desses projetos, desses pontos que foram aí separados, ainda tem outros, né, a ser tratado. E a gente vamos sim, com certeza, vamos falar abertamente, de maneira que as pessoas que ainda não ficou curioso, está aguardando o momento certo, vai ficar conhecedores de um projeto que foi criado ou de projetos que foram idealizados para um plano de governo que vem mudar a história das políticas públicas de Campo do Brito. Então, eu tenho certeza de uma coisa, Tito Rei, independente de qualquer coisa, do que possa acontecer aí na frente. Eu estava dizendo esses dias, eu me sinto realizado, era um sonho nosso, essa pré-candidatura. Desde 92, não foi possível. Então, fomos para vereador, motivo superior. Não deu certo a primeira, na segunda fomos para deputado federal, e aí nos ajudou na eleição de 96 para vereador. Foi projeção, ganhamos a eleição. Foi muito bom, porque ali adquirimos experiência com o nosso trabalho de prestação de serviço para o povo, na representatividade no geral, em todas as esferas da sociedade, nós fizemos um papel que nunca se viu antes ser feito por um vereador, né? Então, fomos um vereador, modesta parte, atuante. Atuamos em todas as partes, ainda fizemos o social, que os críticos, né, que fazem política com dinheiro, eles dizem que é o assistencialismo, que, na verdade, não é nenhum pecado, desde quando você, como parlamentar, você faz o seu papel de representatividade lá na Câmara, né? Então, você junta as duas coisas e faz. Agora, o que não pode é você ficar na base do assistencialismo, tá certo? Porque você não tem competência para representar o seu povo, defender projetos e ideias e daí por diante. Mas não, nós fizemos justamente o que nunca antes tinha se visto. E até os dias de hoje não se vê. Porque a ideia de mandato, né, é de simplesmente nos dias de sessão ir lá esperar o salário no dia 20 e daí por diante, e acabou a história. Então, eu entendo política diferente. Desde quando a gente começou. A nossa ideia, o nosso desejo, as nossas propostas, ela está tudo inserida em uma vontade, né, de fazer pelas pessoas que até aqui têm estado aí no abandono. A verdade é essa. Porque se você for tratar do pré-adolescente ao adolescente, do pré-adolescente ao jovem, você vai ver um descaso tremendo. Nós temos um número muito grande de jovens aí, certo? Sem perspectiva de emprego. Temos um número de jovens muito grande aí, razoavelmente grande para Campo do Brito. O nosso povo é estudioso. Então, os nossos jovens são estudiosos. Nós temos jovens aí, não é poucos, com nível superior completo aí, fechadinho aí, mas não tem o emprego. Por que não tem o emprego? Nós temos pessoas aí que se formou e estão trabalhando servente de pedreiro, né? Ou estão trabalhando em maçonaria, ou pré-candidato a vereador, ou pré-candidato a prefeito Antônio Carlos, ex-vereador. Você está dizendo que é feio, né? Ou é errado trabalhar nessas funções? Não foi isso que eu disse. O trabalho dignifica o homem. Nós estamos falando de alguém que tem nível superior.
ela para estar exercendo a sua função. Falta políticas públicas também nessa área de geração de emprego e renda, e é muito grande o espaço aí a ser discutido. Portanto, eu tenho certeza e convicção, Tito Rei, como você muito bem falou, se nós, pela misericórdia de Deus, partindo da pré-candidatura à candidatura, à disputa eleitoral, e nós galgar êxito pela misericórdia de Deus e a vontade das pessoas, tenho certeza e convicção de que vai ser implantado todo esse plano de governo na esfera das políticas públicas, nunca existente pelos gestores em nossa cidade. Aí você pode ter certeza disso. E aí o que é que acontece? Tudo isso aqui andando, todos os segmentos vai estar o quê? Gerando emprego e rendas. Quando eu digo que dentro do nosso plano de governo, né? Dentro do nosso plano de governo, a gente temos dito que nós vamos gerar 500 empregos. Eu não estou falando de concurso público, não. Eu estou falando justamente isso aqui, em fazer a coisa acontecer. Porque em todo segmento, no campo você vai estar gerando emprego, né? Na periferia você vai estar gerando emprego. No centro da cidade você vai estar gerando emprego. Então, em todos os segmentos, as pessoas vão ser mais felizes, vão ser mais prósperas, né? Vão se sentir mais realizada, independente e livre. Porque aquela questão de cabido vai se acabando a cada dia, né? Vai sendo eliminado, e aquela perspectiva de emprego de prefeitura também vai se esquecendo, o povo vai esquecendo disso, né? Então não vai voltar por uma promessa de emprego da prefeitura, tá certo? Porque hoje se sabe que emprego de prefeitura é concurso público, né? As contratação, a terceirização é coisas que funcionam, mas funciona até a justiça, né, botar os olhos em cima e exigir do poder público, olha, está sendo ocupado X cargos, né? Seja contrato ou terceirizado. Então é o seguinte, há necessidade de concurso público. E aí vem, né, a pressão da própria justiça para que haja os concursos públicos. O que a gente observa? Campo do Brito já vem há alguns anos que não tem concurso público, desde a gestão anterior. E não tendo esses concursos públicos, vai se trabalhando um cabide de emprego. Um cabide de emprego, né, que mantém aí, vamos dizer, 100, quem sabe, 150 pessoas, que são obrigadas, praticamente, a votar nesses gestores, né? Aí o que é que a gente observa? Na campanha anterior, 2016, eu preguei muito isso por aí nos povoados aí por dentro. Onde eu chegava, tinha uma promessa de emprego do atual prefeito, né? E do outro também, não era diferente. O que é que eu dizia às pessoas? Olha, se o que está continuar, não entra mais ninguém, porque é mais fácil sair em fevereiro. E se o que está chegando entrar, ou seja, o que chegou agora, o que está aí, o prefeito atual, se esse daí entrar, todo o pessoal da gestão do grupo do avô vai ser agasalhado. Você não tem oportunidade. Dito e feito. Quando ele entrou, veja o secretariado dele, quem é. Entendeu como é que é a coisa? Ele recrutou todo o pessoal que era da gestão do avô, porque era um parente, né? É da família deles, então a maioria, né? E aí o que é que acontece? A gente observa que aqueles que receberam a promessa foram iludidos, seduzidos a votar, enganados. Por isso, nós estamos aí com mais de 50 assessores de gabinete no município de Campo do Brito. Então, voltando, Tito Rei, ao assunto para a gente resumir, eu quero dizer a você que cercado de pessoas de bem, né? Pessoas da índole, da personalidade, da idoneidade, da maturidade e conhecimento, como você, né? E outras pessoas amigas que nós temos aí em outros segmentos, tá certo? Eu acredito que já estamos sendo felizes com uma pré-candidatura, mais feliz ainda com a candidatura daqui a poucos dias, e tenho certeza que tudo andando de forma positiva, o povo de Campo do Brito vai viver um momento ímpar em suas vidas, em todos os segmentos. Em todos os segmentos. A gente vamos trabalhar para que o homem do campo ele receba de forma técnica
um conhecimento abrangente para que ele lide com o seu criatório, né? Em todos os segmentos, como você falou muito bem, da galinha ao boi, certo? Você deu aí riquezas de detalhe, de quem é quem e como criar, né? A questão da piscicultura, olha aí, quer dizer, você trabalhar, né, uma forma um sistema, um projeto pequeno, né, simples, mas que você consegue, justamente, você consegue ter o seu sustento e consegue ainda ganhar um troco a mais para você assistir outras necessidades da sua casa, da sua família. Deixa eu dar uma colocação aqui em cima do que você está falando. Olha, vamos montar agora aqui uma Secretaria da Agricultura nesse exato momento. Vamos montar. Eu tenho Antônio Carlos como secretário da Agricultura. Aí você é secretário e me chama como uma pessoa que vai lhe mostrar caminhos para que você possa levar esse caminho para fazer chegar até as pessoas. Por exemplo, aí, Tito, o que é que você me diz que eu devo fazer para que a gente possa atender o maior número possível de pessoas? Eu digo, Carlos, vamos, por exemplo, pegar... Quem é que entende aqui de apicultura, ou seja, que trabalha com mel? Ah, nós temos fulano e Beltrano. Chama esse cara para cá. Quem é que entende aqui de aquaponia, ou seja, que quer criar peixe nos tanques, né? Nós podemos botar fulano que entende disso, Beltrano. Quem é que poderia colocar, fazer aqui um projetozinho pequeno para hidroponia, ou seja, com aqueles tubos, né, que a planta ela cresce dentro da água, né? Isso não tem produzir verduras sem pesar da terra, não é isso? A hidroponia, que aí você consegue produzir sem pesar de terra. Terra zero. Então, quem é essa pessoa? Eu fui o primeiro técnico do estado de Sergipe a dar assistência técnica a um grupo de produtores hidropônicos. Veja só, se produz e eles entregavam para o G Barbosa, o Hiper G Barbosa, Hiper Bom Preço e o Extra. Não é fácil. É rede de supermercado. É dinheiro, é geração de emprego, é a família toda trabalhando e ainda precisa de mais alguém. Aí você diz, vamos chamar o pessoal que trabalha com ovinocultura, capinocultura, suinocultura. Veja que pasta, veja que grandioso são essas ideias e o quanto de pessoas você vai reunir para levar para essas famílias essas condições. Então, meu querido, por isso que eu digo que a importância, eu acho que os secretários de agricultura que passaram, ou que ainda estão nas secretarias, aí em Campo do Brito, eles não têm a mínima ideia do que é ser secretário de agricultura. Porque eu procurei hoje na internet, à tarde, o resto da tarde toda, eu queria informações sobre isso. Não existe. Para você ter uma ideia, mais ou menos o que são projetos, agora eu vou vender meu jabá, viu? Você está vendendo o seu, agora eu vou vender o meu. Vou vender meu jabá. Olha, gente, eu tenho um canal no YouTube chamado Canal Estação Rural. Lá no YouTube. Lá tem diversos vídeos mostrando como faz e como foi. Eu fiz e mostro os resultados e vai acompanhando. Vocês que estão acompanhando aí a nossa live, se quiser dar uma olhadinha lá, dê uma olhadinha. Ou então, se você quiser saber mais alguma coisa, assim como eu procurei hoje e não encontrei, digite lá no Google, Tito Reis, Projetos Cohidro. Digite lá para você ver. Ou então, não precisa nem botar o nome Cohidro. Projetos Tito Reis, Lagarto, Canidé de São Francisco. Coloque lá para vocês verem. É isso que eu estava tentando procurar, encontrar dentro da internet, da mídia, da rede social, algo palpável ligado à agricultura do município de Campo do Brito, mas não tem, meu rei, não tem, porque faltou a pessoa certa no lugar certo. Faltou força de vontade, faltou conhecimento, faltou técnica, faltou profissionalismo, faltou querer fazer. Faltou gestão. Faltou gestão.
Não teve gestão. Foi ingerente, ingerente. Então, meu rei, nós temos muito o que fazer. Eu estou dizendo, não estou falando como secretário seu, não tem nada a ver. Nós temos muito, como profissionais, eu estou falando, como profissionais. Tem que estar lá em cada secretaria quem ama o que faz. Sem amor, Antônio Carlos, Não desista. funciona. Não Sem funciona. Deus, nem tente. Verdade. É zero. É verdade. Sem Deus não vai para frente. E sem Deus no seu coração, nem tente, que não vai dar certo. É verdade. Meu querido, são palavras de grande conhecimento e que eu tenho certeza que elas vão ser colocadas em prática. É uma questão de tempo, né? Porque eu sou aquele que acredito em um projeto em que as pessoas, sendo conscientizadas no que pode fazer, mesmo não acreditando, Antônio Carlos, só queria completar aqui uma coisa, eu queria que todos soubessem aí, que Antônio Carlos não me deu um centavo e eu não quero. Ah, meu Não Deus. estou aqui por dinheiro. Estou aqui por acreditar numa proposta que vai durar 4 anos, que eu tenho certeza que terá muito sucesso. Estou aqui, ó, de coração, certo? Estou aqui gratuitamente. Eu poderia muito bem estar assistindo o seriado que eu gosto de assistir na minha TV a cabo. Poderia muito bem estar assistindo. Verdade. Para nisso, está lá no quarto minha esposa com meus 2 filhos pequenos. Poderia muito bem estar lá brincando como a gente brinca de esconde-esconde em cima da cama todas as noites. No entanto, eu estou aqui, ó, de coração, sem receber um centavo e não quero, não estou por dinheiro e não. Se você me oferecer dinheiro, eu me desculpe, mas eu rejeito. Não é que eu não preciso de dinheiro, né, Carlos? Não é que a gente não precisa de dinheiro. O dinheiro a gente tem que ganhar na hora certa. Verdade. O dinheiro é uma situação que você vai ganhar a depender do que você faz. Toda vez que você receber dinheiro antes do que você vai fazer, você gasta ele antes, depois não tem coragem de fazer o que você se colocou à disposição a fazer. Então, o acordo que eu tenho com você continuemos com a nossa amizade, que começamos lá atrás, em 1988, Verdade. e eu desejo muito sucesso, que eu possa passar por Campo do Brito quando eu vou para visitar minha mãe em Buquim, e não passe direto como eu passei, dentro daqueles buracos. Muito bem. Muitas vezes eu desviava aí por Aracaju, para Buquim, por Aracaju, só para não passar por aquele ambiente que estraga o carro da gente. Verdade. Sabe por que isso está acontecendo, Antônio Carlos? Não tem prefeito amigo do governador. Não tem prefeito que leve o anseio da sociedade para o governador do estado e dizer, governador, eu exijo que o dinheiro que entra nos cofres públicos, que vem do meu município, que seja transformado em uma estrada que preste para a gente escoar, né, a nossa produção. O Campo do Brito, hoje, eu não sei se passaram asfalto de semana, mas está lá se acabando tudo, porque o prefeito que está, me desculpe, eu não sei quem é você, não sei nem quem é seu nome, mas já estou aqui lhe dizendo, quando eu vou para Buquim, passo por sua cidade, senhor prefeito, e o senhor é fraco, porque o senhor não sabe chegar até o governador e pedir que o governador respeite o sistema de produção daquela região e os seus produtores e a toda a sociedade. O governador precisa ter respeito, porque se paga muito imposto. Quando você licencia seu carro, uma parte é para conservar as estradas. E isso ele não faz. Ele está devendo isso à sociedade. Tudo começa pelo respeito. E faltou respeito de ambos os lados. Aquilo ali precisa de alguém de pulso, de alguém que seja amigo do governador, de alguém que seja amigo da sociedade, amigo dos poderes públicos constituídos para levar o benefício para toda a sociedade. É isso que precisa ser feito. Verdade. Eu vou aproveitar, a gente vai estar já resumindo aqui, né, para deixar o povo com mais vontade, né, com mais apetite, mais desejo para a próxima segunda-feira. E vou, né, convidar aqui a nossa
secretária voluntária, né? Laís, ela vai estar falando mais sobre as pessoas que entraram após aquela leitura, né? E até eu peço a ela que pode até ler todos, não tem problema não. Tá bom, querido? Fica aí, ligadinho. Vamos Tá lá. bom, estou aqui. Pode. Olha eu de novo. Seja bem-vindo. Obrigada. Agradecer a Semiramis, que também está nos assistindo, ao Felipe, a Fetife Podologia, ao Joilson, a Bia, a Daniela Oliveira, ao Magno, a Débora, ao José e a todos também que já estavam acompanhando a gente. Muito obrigada. Resumindo. Muito bem. Resumindo, né? Essa menina é inteligente. A estrada está ruim, ela encurta o caminho, né? Mas está tudo bem, graças a Deus. É isso aí. A gente agradece a ela por esse brilhante prestação de serviço. E, Tito, eu quero dizer a você o seguinte. Você tem toda a liberdade, se quiser acrescentar alguma coisa a mais, tá certo? Sobre a área que nós estamos trabalhando à noite do dia de hoje. E também fazer, né, agora faço como diz os locutores, né, as suas considerações finais para a gente e assim encerrar, mais louvando a Deus pela sua vida, pela sua família, agradecendo a sua esposa e os seus filhos por nos emprestar você nessa quase 2 horas, né, eu sei que muda a rotina dela, né, com as crianças, como você acabou de falar, tá certo? Quero dizer que o seu amigo está aqui às ordens, independente de qualquer coisa. Tudo que você tem falo, Tito Rei, a recíproca é verdadeira. Tá certo? Em grau, gênero e número que você fala, não tenha dúvida disso. Tá bom? Nós somos amigos, independente de qualquer coisa, mas que estamos juntos, como no passado, estamos juntos no presente, estaremos com sempre Deus queira no futuro, defendendo projetos, né, que venham beneficiar os menos favorecidos, com prioridade às pessoas carentes, né, os órfãos, estrangeiros, os discriminados, os rejeitados, também defendendo o projeto que venha contemplar os classes mínima, média e média alta, como também os segmentos, né, empresarial, comércio local, né, e todos esses projetos que nós temos tratado, seja na agricultura, né, no geral, abrangindo aí a própria piscicultura, abrangindo aí a pecuária, né, entre outros segmentos, como também o turismo, tá certo? E tudo que venha gerar emprego e renda no nosso município. Essa máquina precisa ser feita, vamos dizer assim, a engrenagem, para ela andar bem, ela precisa estar limpa, né? Lubrificada, limpa e tal, e daí por diante. Então, ela vai ter uma desenvoltura maior. Porque do jeito que está, parece que ela está enferrujada, está emperrada. Eu, quando me dirijo à máquina, me dirijo às políticas, né, públicas que não existem e as políticas antigas que estão aí, das mesmices. Então, nós temos um desafio. O desafio no plano de governo é fazer em 4, né, 40 em 4. É uma luta tremenda, mas com pessoas competentes, responsável, conhecedor de causa, que tem amor ao que faz, então a produção ela vem. Quando você contrata funcionário e ele vai lhe prestar um serviço, ele entende do que vai fazer e ele se sente bem, se identifica com o que faz, a produção é outra, querido. Independe dos olhos do dono, a produção é outra. Mas quando você contrata funcionário que ele está preocupado com quanto vai ganhar, né? E não tem interesse no que vai fazer, vai pelo dinheiro, não funciona. Então a gente entende que assim tem funcionado a vida dos gestores, no geral, e, sem falar nisso, outros que deveriam estar atuando, que também se contentam com seus salários, tá certo? Se dá por satisfeito em ter ganho as suas eleições e nada tem feito para o melhoramento do município. Em outras palavras, eu estou dizendo simplesmente o seguinte: pessoas que buscam o poder pelo poder, né? O poder pelo poder e, dentro desse poder, o financeiro. Então, eu vejo que
esse quadro precisa tomar um rumo diferente, precisa mudar. Esse quadro precisa mudar. Esse negócio de você entra o pai, né? Aí depois o filho, aí depois o neto, depois o bisneto, depois o tataraneto, de um para outro, e as coisas não mudam para as pessoas, para o município. Por que não muda? Porque o pai ensinou o filho ensinou ao outro filho, que é o neto. Né? O neto ensinou ao bisneto. E o bisneto ensinou o tataraneto. As mesmas aulas que um teve, foi passando, não houve evolução. Por isso, a política continua a mesma desses últimos 40 anos. O que um faz, o outro faz. Só muda mais um pouco em uma área, diminui em outra. E assim vice-versa. Sabe aquela questão de que o fulano que fala mal do outro, ele esquece dos defeitos dele? Ou seja, ele fala mal e ele observa o defeito que o seu vizinho tem, porque não são os defeitos que ele tem. Então ele fala dos defeitos do outro, contando que ele também tem defeitos. Só muda isso, né? Os defeitos. Mas as pessoas continuam cometendo os mesmos erros. Então, em resumo, é preciso que se mude essa história. E nós estamos aí se colocando à disposição. Quero dizer, aproveitar, Tito Reis, esse momento para dizer, eu tenho 54 anos, para a glória de Deus, bem de saúde, a não ser que tenha alguma coisa que eu não saiba, mas não sei o que é dores, tá certo, no corpo. Então, A não sou única de dor que sentir... se conhece é a Nossa Senhora das Dores, né? Pronto. Não sou de sentir dores daí por diante. Sou pessoa saudável, disposto a lutar, mas quero dizer que eu já me considero um vencedor, independente do resultado. Vencedor por quê? Porque hoje eu sou um homem realizado. Família criada, cada um vivendo a sua vida, tá bom? Tocando o seu barco, para a glória de Deus, com independência, tá certo? Eu, hoje, tem uma coisa que eu tinha duas situações que eu precisava escolher uma, defender uma, lutar por uma. Seria ou me formar em direito, ou ser um pastor, um servo de Deus daí por diante. Então, eu abri mão da possibilidade, não quer dizer que ainda não pode acontecer, né? De fazer direito, mas se formamos em teologia, tá certo? Nós somos pastor, exercemos, não tinha falo isso ainda, meu objetivo não é falar em cima da política, apresentar essa nomenclatura, não, porque desde os meus 22 anos que eu sirvo a esse Deus maravilhoso, respeita todos os créditos, todas as fé, cada um vai servir ao seu Deus como você entender que deve servir, e no entanto me encho de orgulho, eu não, ainda que não seja possível uma vitória nesse momento, eu já sou hoje um ministro do Evangelho. Sou um homem realizado. Muito rico, financeiramente não, tenho o que eu preciso. Mas rico porque sou feliz, porque tenho paz, porque tenho saúde, porque Deus tem me guardado em segurança, porque eu tenho pessoas maravilhosas e boa índole do meu lado, amigos, amizades de boa índole, pessoas de boa índole, né? De boa fé, como você. Né? Então a gente vive cercado de pessoas assim. Por que você está falando isso, Antônio, no caso? Porque eu entendo que é importante nesse momento as pessoas lhe conhecer, me conhecer. Tá bom, meu querido? Perfeito. Mas fique à vontade para acrescentar alguma coisa e fazer as recomendações, como diz o outro, finais, para que a gente possa ser grato ao povo. Perfeito. Bom, gente, para mim é uma honra muito grande poder estar passando aqui um pouco do meu conhecimento. Assim como o Antônio Carlos deu um testemunho aí, eu resolvi voltar. Eu tenho 58 anos de idade e resolvi voltar para o banco da escola porque entendi que eu ainda não sabia de tudo e ainda não sei. Hoje eu sou aluno, aos 58 anos de idade. Sou um dos Bem, mais velhos da turma, né? Sou um bem, dos mais velhos. Eu solicitei a minha aposentadoria, só que não saiu ainda, porque já completei o tempo de me aposentar, né? Os 35 anos de contribuição, certo? E voltei para a escola. Pô, você já está se aposentando, está com a vida já, né, equilibrada, graças a Deus, como você também falou. Porque ir para a escola, rapaz, todos os dias eu acordo cedinho para ir para a escola, com exceção desse período da pandemia, porque a gente nunca sabe de tudo. A gente verdade. não somos aprendizes, eternos aprendizes. E eu, aos 40 anos de assistência técnica, dando assistência ao homem do campo, achei que eu não sabia de tudo.
que precisaria me reciclar para Sim. melhorar o atendimento a esse público. E fui só por isso, Antônio Carlos. Muito Poderia muito bem. bem não ir para a escola e no momento de folga estar descansando, mas eu preferi correr atrás do conhecimento, correr atrás do saber para poder passar para o meu próximo. E um dos pactos que eu fiz com Deus foi: o Senhor me dá vida e saúde e eu ofereço esse conhecimento que o Senhor me deu e o Senhor me dá todos os dias ao meu irmão em vós. Muito Então é bem. isso que eu estou fazendo aqui, Antônio Carlos. Muito Estou bem. passando um pouco do que eu sei, eu estou passando um pouco do que eu sei para os meus irmãos cristãos, né? Aqueles que acreditam na luta, aqueles que acreditam que é trabalhando que se chega a algum lugar, que se vence com luta, né? Então, Uhum. eu sou essa pessoa. Para mim, Bem, essas duas lives, se tiver outras e outras e outras, assunto e conhecimento que Deus me dá, a gente tem de sobra. Estou aqui à disposição, certo? muito Estou à bem. disposição. Mais uma vez, quem quiser ver lá um pouco dos projetos que eu executo, entra lá no YouTube, no canal Estação Rural, e em breve nós vamos estar com um programa na Rádio Rio FM, com esse mesmo nome, Programa Estação Rural, com 31 profissionais das ciências agrárias, que vai dar assistência técnica através das ondas do rádio para todos os ouvintes, certo? Do mundo inteiro, porque se a Rio FM não pega em Campo do Brito, mas vocês vão poder entrar no www.riofm.com.br e acompanhar através, né, das Mas, redes sociais. mas deixa eu dizer a Já já nós você, vamos estar anunciando aqui a data de início do programa e o horário. Já já a gente estava aguardando o proprietário melhorar da Covid, já melhorou, graças a Deus, e já está pronto para nos receber, para a gente definir, bater o martelo no que se refere a horário e dia, o dia que vai ser o programa. Então, convidei 31 profissionais, cada um vai ser um repórter rural, que vai trazer de cada cantinho aí, de Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, no Ceará, de cada cantinho desse, a forma de se produzir, como construir um mundo melhor para todos nós. com Que Deus certeza. abençoe a todos vocês. Siga os bons, como dizia o Chaves, né? Lá naquele programa Chaves. Muito Siga os bem. bons, né? Porque nós temos proposta, nós temos projeto, nós temos vida, nós temos saúde, força de vontade, conhecimento, discernimento e coragem para trabalhar por vocês e por todos nós. Porque fazendo por vocês, por cada um de vocês, estamos fazendo por nós mesmos, Verdade. né? Verdade. Faça e eu te ajudarei. Então é isso que nós precisamos fazer. Verdade. Siga a gente, acompanhe a gente. Nós vamos entrar numa caminhada aí grandiosa e queremos ver todos juntos. E vamos crescer todos juntos, se Deus quiser. A paz do Senhor. E Amém. até a próxima live. Vou estar aqui acompanhando vocês com muito carinho, com muita atenção. Obrigado. Acredito no Vicense, que vai sufragar na hora certa, o nome certo, para dar seguimento a esse desenvolvimento autossustentável, se Deus quiser. Um abraço a todos, uma boa noite. Fiquem com Outro Deus. querido. Obrigadão. Quero mandar um abraço também aí para... Calma. Quero mandar um abraço aí também para o nosso querido que está nos ouvindo, Lucas Reis. Deve ser seu filho, não? Meu sobrinho de Boquim. Ah, seu sobrinho. Um abração, Lucas. Continua sempre com a gente aí. Um abração, querido. Querido, fica na paz. Que Deus continue abençoando você, sua família, tá certo? Sua vida física, psicológica, emocional, espiritual, conjugal, financeira e na área, em todas as áreas dos projetos que você tem para executar ainda. Eu sei que Deus tem muito a fazer na tua vida. E como ministro do Evangelho, a Bíblia diz que sobre as nossas mãos há poder, há poder sobre as enfermidades e autoridade sobre os demônios, e diz também que tudo que a gente toca, abençoado será. Então, eu, nesse momento, dirijo a minha mão e te abençoo em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe todos os seus projetos para a glória de Deus. Ok? Amém. Um abração. Um abraço. E aí, estamos aqui com Lucas Santana, né? Laís e nosso pré-candidato a vereador Wilson, né, que está ali, também sempre junto conosco. E mandamos um abraço para a pré-candidata a vereadora Angélica, ali no Garangal, o pré-candidato também Isaías,
tá certo? Para todos os pré-candidatos a vereadores. Um abração, uma boa noite. Obrigado.